Tá todo mundo aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aqui no grupinho do G365. No grupinho, não, no grupo G365 Experience. É o nosso evento que acontece uma vez por ano, o Experience, né? Pois é, você que está chegando aqui no YouTube, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar esse conteúdo com quem você achar relevante e importante, né? Deixe aqui o seu coraçãozinho, seu joinha, que é muito importante para a gente. Faça aqui um comentáriozinho aqui. Mesmo se você estiver achando que o conteúdo está meio fraco, pode comentar, não tem problema não. Isso vai fazer com que a gente possa evoluir, a gente possa crescer e mudar um pouco a nossa temática. E me diga aqui também, no comentário, o que você está achando desse novo modelo aqui do G365, hein? E semanalmente tem uma série aí com uma pessoa palestrando, falando sobre um conteúdo, né? Dá aí seu feedback, isso nos ajuda a trazer melhores conteúdos para você, né? Não deixe de dar like, se inscrever no canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Beleza? Hoje o tema é reaproveitando o velho. Rapaz, eu acho que eu não deveria estar aqui nesta live. Olha aí, se eu tivesse em casa, acho que estaria melhor, porque se eu não tivesse aqui nessa live, eu não estaria escutando que ele estava querendo me reaproveitar, né? Mas eu ainda não estou velho, sou um jovem, né, de cabelos brancos. Mas vamos lá? André Ricardo Forte, a palavra é sua. Só não tente me reaproveitar, mas reaproveite tudo na sua vida e reaproveite aí bastante coisa aí com essa galera aí. Ensina essa galera como reaproveitar aí e ter aí uma mesa melhor. Estou olhando a minha mesa aqui, eu não consegui ainda fazer aquela primeira aula sua lá, tá? Falar a verdade, de vez em quando é bom. Já está bagunçado. Se eu tirar a foto e mostrar aqui, eu acho que todo mundo sai correndo. Pessoal, seja muito bem-vindo. Tá aí, André, muito bem-vindo e vamos para cima. Vamos lá, gente, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Reaproveitando o velho. Eu acho que a essa altura do campeonato, em 2023, já quase em 2024, é bem provável que boa parte das pessoas já tenham em casa um computador, né? E também é bem provável que se tem um computador ou se já teve um computador, certamente ele está velho hoje, né? Ou você tem aquele computador antigo lá em casa que está encostado no canto, na parede. Aí você fala, o computador não funciona mais, ele não roda mais nada, né? E de fato, os sistemas operacionais hoje, eles são construídos de uma forma e acabam consumindo mais recursos, mais e mais recursos. Então, ele exige que você tenha sempre um computador rápido, cada vez mais rápido, né? Cada vez mais recente. As últimas atualizações do Windows 11, a 23H1, 23H2. A 23H2, por exemplo, ela não instala em computadores razoavelmente antigos. Por que razoavelmente? Às vezes você tem um computador até que bom, que roda rápido, mas o processador dele já tem uma certa idade de lançamento e o Windows 11 não reconhece, ele não aceita, ele já para no processo de instalação, ele fala, o seu computador não é compatível. E aí ele não instala. Então, se você precisa usar aquele sistema operacional, você precisa ter um computador mais recente, um computador mais atual, com um processador atual, memória, que um computador mais moderno, né? Então, quem tem nos acompanhado, quem acompanha aqui pelo Zoom, já ouviu falar, ou já, se não prestou atenção, o nosso amigo Alessandro, ele tem um Mac mais antigo e o Mac dele não atualiza mais.
O hardware, né, o processamento, o processador, a memória, a placa-mãe, o hardware dele já já ficou defasado para o sistema operacional que a Apple vem trabalhando com a última versão do sistema. Então, significa que essa última versão não roda no computador dele. Então, a própria Apple, né, já não faz mais a atualização, por ele ser incompatível, né, por ele ter um hardware mais antigo. E se ele quiser continuar trabalhando com o Mac, utilizando os recursos mais recentes, ele precisa trocar de equipamento, tá? Então, isso ocorre com o Mac e ocorre com sistemas Windows. Você já, eu não sei se vocês sabem, mas a Microsoft, ela já abandonou as versões anteriores dela, né? Quem tem aí, olha, eu ainda vejo, tá? Eu ainda vejo computadores com Windows XP rodando, com Windows 7 rodando. Eu mesmo, na nossa loja aqui, nós usamos o Windows 7, né? E só está com aquele sistema em razão do sistema de gestão da loja. E enquanto eles estiverem funcionando, a, a ideia é manter esse sistema lá, tá? Então, por enquanto, eu estou mantendo. Como o nosso uso ele é muito específico, a gente só usa para o sistema da loja, então não há essa necessidade de estar na vanguarda do sistema operacional, né? Eu posso me manter no Linux, no Windows 7, e desde que eu tenha um antivírus funcional, um antivírus que ainda funciona, tá? Porque isso também por questões de contrato e também porque dá trabalho, né? Por programação, você manter uma versão de um programa que rode em uma determinada versão de sistema e você manter algo legado rodando no sistema, numa versão mais antiga, né? Existem sistemas que nem programas que nem da AutoCAD, Photoshop, por exemplo, ele já nem instala, já nem funciona mais no Windows 7. Você pode tentar instalar, ele pede para que você troque de sistema operacional, tá? Por questões de tecnologia, de recursos, realmente. Então, isso é algo que acontece, né? Nós vamos evoluindo, os sistemas vão evoluindo, vão sendo modificados, coisas novas vão entrando, e aí esses sistemas legados vão ficando para trás, né? Só que esses sistemas legados, eles funcionavam bem no nosso computadorzinho velho, né? Eles rodavam bem, e agora veio o Windows 10 também já foi embora, agora tem o Windows 11, e esses sistemas, eles são pesados, eles têm um visual gráfico mais elaborado, e aí exige mais computação, mais processamento, e o meu computadorzinho velho lá já não dá conta, né? E aí você acaba encostando aquele computador, vai lá na loja, compra outro, compra um novo e continua usando. Mas o que que você faz com aquele computador velho? O que que você pode fazer com ele? O que que dá para fazer com ele? Tem, tem várias coisas que você pode fazer tanto na sua casa como na sua empresa, que daria muito certo para um computador antigo, para um computador velho. E quando eu falo antigo, é computador de 10 anos, computador aí de 15 anos atrás, né? Que é você transformar ele, você pode transformar ele, por exemplo, em um servidor para sua casa. Ele pode se tornar um servidor de dados, ele pode se tornar um servidor proxy, né? Se você pensa em segurança, a gente falou de segurança por 2 lives, e o assunto, ele ainda tem muita coisa para se queimar. Mas você pode transformar ele em um servidor proxy, por exemplo, e
para você ter uma certa segurança. O que é interessante no servidor proxy? Eu posso implementar regras de acesso. Eu tenho meus filhos em casa, eu tenho crianças, né? Ou que nem o Zé, eu estou numa escola, eu preciso implementar uma regra para que eles não acessam determinados sites, né? Ou não pesquisem determinadas coisas, assuntos mais sensíveis. Então, você implementa essas regras no servidor e o servidor faz a função de bloquear, né? Ele impede que qualquer pessoa que esteja na rede de acessar aquele conteúdo. Então, isso é algo que dá para fazer utilizando os sistemas Linux. Os Linux, nesse caso, são perfeitos, porque eles são sistemas extremamente leves, todos eles. Aí agora eu jogo todos no mesmo caldeirão. Todos os sistemas Linux são sistemas muito mais leves que o sistema Windows com o sistema Mac. Eles rodam de uma forma muito mais fácil e eles não têm esse mesmo problema dos sistemas mais recentes, do Windows 11, por exemplo. Não tem esse problema do Windows 11 só instalar em máquinas mais modernas, eles não instalam em máquinas antigas. Você consegue instalar Linux em qualquer máquina. Simplesmente assim. Ele roda em qualquer máquina, né? Agora, assim como um sistema moderno, ele também tem evolução, ele também tem um layout que evolui com o tempo, né? E esse ambiente gráfico, ele também carrega ali uma certa carga de processamento, uma certa carga de memória, ele exige um pouco do seu computador. Porém, você tem alternativas, tá? No mundo Linux, você sempre vai ter alternativas. Por exemplo, um sistema mais conhecido do universo Linux é o sistema Ubuntu. Ele é de longe o mais usado no mundo e um dos mais conhecidos, é o que mais tem material didático para você pesquisar, para você tentar entender como que ele é, como que ele funciona, como que você faz as coisas. Mas o Ubuntu ele traz um layout, um desktop, né? Desktop não, um, um software de desktop, ele traz o Gnome como desse sistema de desktop padrão. O Gnome ele tem uma característica, ele tem, ele é muito semelhante ao Mac, ele lembra um pouco o Mac. Ele tem uma barrinha em cima, com um reloginho no canto, com os ícones, com a data, né? E essa barrinha corre até o outro lado. Aí, do outro lado, você tem uma barra na vertical, tá? Aqui, ó, uma barrinha na vertical com vários ícones. São os programas. Então, os programas, os atalhos para esses programas ficam nessa barrinha lateral. Mas lá no cantinho você pode clicar, vai ter uma bolinha, você vai clicar, ele vai aparecer na tela toda todos os programas que você tem instalado. Então ele tem essa característica. O restante é espaço livre na sua tela. E esse layout ele ficou muito famoso no Ubuntu desde a versão 11, versão 10, lá atrás, né? Quando o Ubuntu, na época, começou a desenvolver o seu próprio layout, o seu próprio sistema de desktop, que era todo diferente na época, né? E aí ele emplacou esse sistema de layout com a barrinha lateral, com a barrinha em cima, e ele trouxe isso com o Gnome, tá? O Gnome, ele, ele é um software que é um software só de ambiente gráfico, tá? Entendam assim. Ele só cuida do ambiente gráfico, como que é o ícone, como que vai ser essa barrinha, como que vai ser a minha imagem de fundo, mas nós estamos no Linux, né? O Linux, você pode instalar
vários ambientes gráficos diferentes. E é isso que eu quero mostrar para vocês, porque você pode, por exemplo, em vez de instalar um Ubuntu, que já traz esse ambiente gráfico pré-instalado para você, você pode, por exemplo, instalar o Xubuntu, com X, Xubuntu, né? Tem um X antes do U. Esse X, ele está dizendo que é exatamente o sistema operacional Ubuntu, porém com outro ambiente gráfico, um ambiente gráfico da XL, é o XLTE, é o XLTE, se não me engano. E aí esse ambiente ele é mais simples, ele lembra muito o Windows 7, tá? Ele lembra bastante o Windows 7, com aquele layout com o Windows XP, né? Que ele tem a barrinha embaixo, um botãozinho iniciar, aquela coisa toda, com um reloginho no canto. Então, e ele não tem aquela quantidade de recursos gráficos poderosos, aqueles efeitos, né? Aquele efeito de transparência, toda aquela coisa e que os sistemas modernos hoje têm, né? Você pega o Windows, ele tem um monte de efeito. Você pega o Mac também, está cheio de efeito. O próprio Gnome, o Gnome tem vários efeitos bacanas, né? Visualmente interessantes, mas que exigem um computador pesado, um computador mais poderoso, para que aqueles efeitos fiquem suaves na tela. Agora, no Linux você tem essas alternativas. Você tem o Xubun, você tem o Lubun, você tem, se não me engano, são 7 alternativas, né? Cada uma com um ambiente gráfico diferente, né? Então você tem vários ambientes, você tem tem o Gnome, tem o KDE é muito famoso. O KDE, só que o KDE ele vai na mesma linha do Gnome, né? O KDE ele é, vamos dizer assim, tão pesado quanto, mas são sistemas leves, mas o KDE ele é mais interessante para quem vem do Windows, por exemplo. Ele tem a mesma aparência do Windows. Ele tem o mesmo formato, com a barrinha embaixo, e as pessoas se adaptam mais ao KDE do que ao Gnome. Sempre quando eles migram de sistema, quando eles querem experimentar um sistema novo, né? Então fica aí a minha primeira dica. Você vem do Windows, que é algo mais parecido, né? Não quer mudar tanto, o KDE é bem interessante nesse sentido, porque ele tem essa mesma aparência do Windows, porém ele é bonito, tá? Ele é um desktop caprichado, né? Ele tem efeitos visuais bacanas, bem interessantes. Se eu não me engano, na versão do Ubuntu seria o Kubuntu, né? Com K na frente, KU, Ubuntu, Ubuntu. E então você tem no mundo Linux, você tem diversas alternativas, diversas opções que você pode colocar no seu computador antigo, que vai rodar. Você vai ficar até impressionado com o desempenho que aquele seu computador volta a ter, né? Só trocando o sistema operacional. Eu tenho uma experiência que eu vou compartilhar com vocês. Há um tempo atrás, eu lembro quando logo que saiu a primeira versão do processador Intel i7, a primeira geração do i7, isso já tem 14 anos atrás, né? Essa série da Intel já está na 14ª geração. É uma geração por ano, tá? Em média é isso, mais ou menos isso, é uma geração por ano. E E aí eu lembro que logo que lançou esse processador, passou um certo tempo, alguns meses, e eu adquiri um notebook com o i7, com esse processador, né?
um notebook na época era da Sony Vaio, a Sony na época ainda fabricava aí computadores, fabricava notebook, hoje eles não fabricam mais. E eu importei esse equipamento, né, dos Estados Unidos. Ele no Brasil era muito caro, era o dobro do preço que eu paguei na época. E ele veio com o Windows 7, era o que tinha na época, né? Ele veio com o Windows 7. Eu usava o Windows naquela época ainda, mas passou algum tempo, passou alguns anos, passou aí dois anos, se não me engano, 2 anos e meio. E quem tem notebook sabe, a bateria é a primeira coisa que vai embora, né? Você começa a usar muito, muitas vezes não dura um ano, né? A pessoa, minha bateria está viciada, ela já não carrega mais. Só que eu sempre tomei muito cuidado com bateria, né? Eu sempre soube utilizar ela para estender o máximo a vida útil dela. Então, depois de 2 anos e meio, o, a bateria do notebook, ela rendia em média 50 minutos no Windows, tá? No Windows 7, mais ou menos uns 50 minutos. E logo que eu comprei, ela durava em torno de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, tá? Isso na época. Então ela estava durando 50 minutos já não estava legal. Eu falei, caramba, será que eu vou ter que comprar uma bateria? Só que foi bem na época em que eu já estava ficando de saco cheio de ter que trabalhar com Windows. Foi na época que eu decidi instalar o Linux no notebook. Aí eu instalei, e aí veio a primeira surpresa. No que eu instalei, no que eu comecei a usar, a vida útil da minha bateria, já usada, ela passou a durar 4 horas e meia, só de eu usar o Linux. Agora, por que isso? Falei, caramba, o que aconteceu com a minha bateria? Ela ganhou uma vida extra, uma carga extra, né? A diferença está na forma com que o sistema operacional funciona, né? O Windows ele executa uma série de processos, uma série de procedimentos internos que você, como usuário, você não vê, você não sabe o que ele está fazendo. Mas ele está executando uma série de coisas ali e essas coisas consomem memória, consomem o teu HD, né? Faz o seu HD ficar trabalhando muito, né? Consome processamento e tudo isso consome muita energia. Quanto mais processamento eu exijo do meu computador, mais energia ele gasta, mais energia ele puxa. Os processadores hoje, eles têm esse tipo de controle. Eles aumentam a velocidade quando tem necessidade, né? Então eles jogam mais energia e eles aumentam a velocidade aí para executar determinadas tarefas. Quando ele termina, ele diminui a velocidade para economizar energia. Então, esse processo é automático, né? Você, como usuário, não percebe, mas ele faz isso o tempo todo. E como o Windows executa uma série de tarefas e processamentos ali internos, o consumo de processamento era sempre ele estava sempre fazendo alguma coisa. O HD estava sempre fazendo alguma coisa, estava sempre funcionando. A memória, né? E todo o resto do equipamento estavam sempre fazendo algo. E isso consumia muito a bateria. Então eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, só de usar o Linux. E detalhe, eu fiz assim, isso dá para fazer. Eu tinha o meu Windows, aí o que que eu fiz? Eu dividi meu HD até a metade. Essa metade eu deixei o Windows e essa metade eu deixei o Linux. Aí quando eu ligo o computador, ele aparece um menu para mim. O que que você quer entrar? Você quer entrar no Linux ou no Windows? Então eu escolhia. Ah, vou entrar no Linux agora. Eu clicava ali, entrava no Linux. E eu voltava a ter um uso de bateria extremamente extenso. Eu fiquei impressionado de ver. Eu falei, não é possível.
É o mesmo equipamento, é o mesmo computador. E eu só coloquei um outro sistema, um sistema Linux. E aí, meus amigos, eu comecei a usar assim, até chegar um ponto em que eu falei, quer saber? Tire seu Windows, já não uso mais ele, não serve para mais nada para mim. E eu refiz o computador só com Linux e passei a utilizar somente Linux naquele notebook. E eu usei esse notebook por 10 anos. 10 anos. No último ano que eu estava usando ele, a bateria estava durando, no Linux, estava durando 54 minutos, em média. Então, eu nunca precisei trocar uma bateria naquele notebook em 10 anos. Nunca precisei trocar nenhuma peça, nada. Foi uma baita compra aquele notebook. Ele valeu muito a pena, né? Mas o Linux, ele estendeu demais a vida útil daquele equipamento. E eu poderia estar usando ele até hoje, se eu quisesse. Mas me surgiu uma oportunidade de venda e eu acabei vendendo. Tá? Mas saiba que aquele equipamento eu poderia estar usando ele agora, que poderia estar fazendo a live com ele, sem problema nenhum, tá? E se eu adquirisse uma bateria nova, ixi, né? Eu estar até hoje usando ele sem dificuldade. E com o sistema Linux moderno, com o sistema Linux atualizado, tá? Porque o equipamento era bom, só que era antigo, né? Mas o Linux permite, ele não tem essa limitação, esse bloqueio. Ah, só vai funcionar em computador moderno. Não, ele não tem isso. Ele funciona. Você não tem dificuldades com driver, você não tem dificuldades em achar, eu preciso achar o driver da minha placa de vídeo, driver da placa de rede, né? Isso acontece muito com quem formata, né? Quando você compra na loja, já vem tudo pronto, você não faz nada. Mas quando você precisa refazer o computador por algum motivo, pegou algum vírus ou o sistema ficou quebrado, você precisa reinstalar ele, você tem essas dificuldades. Você tem que procurar os drivers, né? Porque cada equipamento é um equipamento. Cada equipamento tem o seu hardware, né? Tem o seu próprio hardware. Não necessariamente o meu computador é igual ao que vocês têm aí. Então, os drivers que tem no meu computador são diferentes dos drivers que tem aí no seu, tá? Uma pincelada bem rápida. O driver, ele é um software, tá? É uma aplicação, é um pequeno programa, um script, você pode entender assim, que ele faz a comunicação do teu equipamento físico, do teu hardware, com o sistema operacional. Tá? O sistema operacional dá um comando. Eu quero acessar o vídeo, mas ele não sabe como acessar o vídeo. Quem sabe é o hardware, é o driver. O driver diz, ó, o caminho é esse. O teu vídeo está aqui. Então, o driver faz essa comunicação, essa interconexão entre o teu hardware, o teu equipamento físico com o sistema operacional. Ele diz para o sistema operacional como ele funciona exatamente, tá? Aí o sistema operacional entende e aí os dois trabalham juntos, tá? Então, é importante, é necessário, é fundamental que os drivers sejam instalados de forma correta, né? Hoje, os sistemas modernos, eu falo hoje, né? Porque né, alguns anos atrás, essa era uma grande dificuldade em sistemas Windows, tá? É difícil o Windows encontrar todos os drivers. Até hoje tem equipamentos que ele não encontra. Você instala, bastante coisa já vem funcionando, mas se você manda olhar os drivers, tem sempre alguma coisinha que está faltando, que ele não acha automático, tá? Agora, no Linux, isso hoje era impressionante, mas hoje é muito difícil o Linux não encontrar um driver. É muito difícil. É muito difícil. Você instala o Linux já detecta todos os seus drivers, já sai tudo funcionando.
né? Então, você não tem que fazer absolutamente mais nada, né? Então, é um detalhe ou outro, às vezes algo muito específico, de um hardware muito específico, que ele pode acabar não encontrando, mas é bem difícil. Na experiência que eu tenho de uso aqui, eu nunca precisei correr atrás de driver, a não ser em alguns experimentos que eu já fiz. Eu acabei testando algumas coisas, tá? Então, uma forma de vocês ressuscitarem aquele computadorzinho velho que está aí no canto, coloca um Linux nele, faz um teste, copia num pendrive, né? O Linux ele é feito para rodar num pendrive, você tem uma ideia. Ele é extremamente leve. Pode escolher a versão que vocês quiserem, né? Tem Ubuntu, tem Pop! OS, tem o Elementary OS. Eu usei muito o Elementary OS, muito bacana, um sistema operacional muito bem acabado. Tô doido, confesso a vocês que a cada versão que sai do Elementary OS eu sou cativado a instalar ela, né? E voltar a usar. E então é muito bacana, é muito bom também. Aí tem muitos, cara. Tem Linux Mint, né? Quem gosta, quem vem do Windows, o Linux Mint, ele tem um visual mais parecido com o Windows 7. Então ele te ajuda mais nesse sentido, a entender como você navegar por ele. Então, assim, escolha um sistema, dê uma olhada no canal tem um canal no YouTube, vou fazer mais uma vez mais uma propaganda, né? E porque coisa boa a gente faz propaganda realmente. Tem um canal do canal Dio Linux. Então, quem quiser aprender ou entender ou conhecer, ver como é, ver na prática como funciona, dá uma olhada nesse canal, tem muitos vídeos lá. Tem praticamente todos os Linux que existem, ele já fez vídeo, né? E dá uma olhadinha lá. E ele ensina a instalar, ele ensina a fazer tudo. Então, não tem muita dificuldade. Vocês vão ver que não tem dificuldade, né? É até simples de fazer. E aí ressuscitem essa máquina antiga que vocês têm aí, né? Traz ela de volta. Coloca um Linux lá só para você mexer, só para acessar a internet, né? Não sei se vocês sabem, mas no Linux você também tem o Firefox, você tem programas como o Google Chrome, já tem também o Edge, que é o navegador da Microsoft. Porque praticamente o que a gente faz no computador é acessar a internet. E o Google Chrome, Firefox, Edge, eles são exatamente os mesmos que você tem aí no Windows, no Mac. É exatamente o mesmo. Ele é o mesmo layout, ele funciona exatamente do mesmo jeito. Então, vocês não vão ter dificuldade em navegar na internet, né? Dificuldade nenhuma. E, e às vezes você só quer uma máquina, só quero consultar, só quero assistir um vídeo, quero assistir minha série. Põe aquele computador antigo lá para fazer isso, né? Coloca um Linux nele, só vou acessar a internet, já está pronto, né? Coloca lá, roda, vocês vão ver que ele vai ter um desempenho diferente. Você vai falar, caramba, ele não era assim, né? Você só colocou um outro sistema, um sistema que ainda aceita computadores antigos e que vai ressuscitar aquela tua máquina parada no canto, sem fazer nada, né? Dá para fazer tanta coisa, gente. Eu já vi, eu já vi empresas colocando esse tipo de computador para fazer monitoramento de câmera, né? Você instala o sistema, instala um software de monitoramento, né? E liga as câmeras todas nele. Pronto. Ele faz a gravação das câmeras ali mesmo, né? E caso vocês não saibam, geralmente quando você compra um sistema de monitoramento, o, equi- o software usado dentro daquele equipamento, geralmente é um software Linux, né? Geralmente é. O, então, você pode transformar ele em servidor, servidor de dados, servidor proxy,
um servidor de firewall, né? Um servidor, e você pode pôr esse servidor na tua empresa. Dá para fazer tanta coisa só com a máquina antiga. Por que servidor? Porque esses tipos de servidores não exigem processamento, um processamento poderoso. Até porque serão poucos acessos, né? Você tem aí na sua empresa 5, 6 máquinas, são poucos acessos. É diferente de um servidor desses que rodam na internet, que tem lá um volume de 1.000, 5.000, 10.000 acessos dia, né? E aí ele tem que ser realmente mais poderoso. Mas para sua casa, quem que vai acessar? É vocês. Então, não precisa de um super computador. Dá para colocar aquele computadorzinho antigo que está lá no canto, né? Coloca ele, vou dar uma função a mais para ele. Eu vou voltar à vida, né? Transforma ele num servidor e pronto, tá bom? Ó, o assunto que eu queria trazer era esse. Ah, dá para falar um monte de coisa, a gente pode ficar falando aqui horas disso, sobre o que a gente pode fazer com esse computador antigo. Mas fica aí minha dica, né? Uma dica de coisas que eu já fiz e que funciona, já testei e funciona, já testei inclusive em clientes que eu tinha uma necessidade de ter um servidor e eu acabei utilizando o equipamento que ele mesmo já tinha lá, transformei em servidor utilizando o sistema Linux Server, a versão server do sistema, e resolveu o problema dele. Simplesmente resolveu, tá? Então, fica aí minha sugestão para vocês conhecerem, darem uma pesquisada. Depois eu coloco aqui no grupo, eu coloco o nome de alguns sistemas e para interesse, tá? E eu fico à disposição para tirar alguma dúvida, se alguém queira saber de alguma coisa sobre Linux, tá? Eu, depois que eu entrei no Linux, nunca mais saí. Tá bom, gente? Ah, eu vou abrir aí para perguntas, para dúvidas. Fico à disposição de vocês. Deixa eu só abrir aqui. Opa, opa. Cadê? Aqui. Deixa. Fala aí, Zé. Ah, minha mãe tá entrando aí. Bom dia, André, Zé. Só um minutinho, André. Eu tô acabando de dar um equipamento aqui. Eu vou quero fazer umas perguntas aí. Ah, tá. Ele tá a caminho lá. Ele E tá a aí, caminho. André, bom dia, meu amigo. Ô, Rafael, tudo bom? Tô precisando dar uma ressuscitada na máquina aqui mesmo, aí pra você ver, ó. Olha lá. Delzinho que me salvou na Pronto, faculdade. já deu pra. Tá me ouvindo aí? Tamo sim. Não sei. Fala, Rafael. Fala você. Eu quero dar uma ressuscitada nele, eu vou colocar o Linux nele. Nunca trabalhei, nunca tive experiência assim, sabe? E eu quero ajeitar ele agora. Pô, mas muito massa. Vou precisar de umas dicas suas depois. O conteúdo deve ter muita coisa bacana, muita coisa a gente não conhece. Tô trabalhando aqui no WordPress agora também, no Elementor. É mais tranquilo, né? Bem intuitivo, mas eu quero ressuscitar essa máquina aqui também. Depois eu vou precisar de umas dicas suas aí. Mas show de bola. Agradeço muito aí aos ensinamentos. Estou aprendendo bastante esses dias. Valeu, Andrezão. Um abraço, meu amigo. Eu acho que para você vai ser realmente bem interessante.
Se você está trabalhando com WordPress, né? Eu sei que você Sim, trabalha com publicidade, né? sim, Eu não sei se você tem demanda de site aí, para você fazer sim. um tipo de site, alguma coisa nesse sentido. Tô até Cara, montando um. viu? Se você quer ter velocidade, se você quer aumentar a velocidade, você vai ter que entrar no Linux, tá? Hum, Por quê? Porque o teu site ele vai rodar em um servidor Linux, você sabe disso. Você não vai comprar um, um servidor cloud, um servidor em nuvem com sistema Windows para rodar um site. É, é, aham, é muito caro, é muito pesado, você perde processamento, você perde desempenho. Não, você vai usar um servidor Linux. É muito mais rápido e mais seguro para você pôr aquele site. Então, show. se você tem na sua máquina um sistema que é praticamente o mesmo sistema que você vai rodar online, então você consegue ter praticamente a mesma experiência. Você É, não tem aquela dificuldade de você desenvolver na sua máquina, né? E aí agora eu vou subir, abre o FTP, SSH, eu vou subir meu site. Aí sobe o site, lá não roda. Aí você aham, fala, "Puta, não roda, porque aí tem que fazer um determinado ajuste, tem que mexer nesse arquivo, tem que alterar, por quê? Porque aqui eu estou no Windows e lá é Linux, né? Agora, se você já trabalha num ambiente que é mais de 90% parecido com o ambiente final, né, com o ambiente de produção, uhum, você ganha muito tempo nesse sentido, né? é, E você vai ter a mesma experiência, você vai testar na sua máquina, né? Você vai rodar e aí você vai ter praticamente a mesma experiência que tivesse online. Até porque as aplicações que estarão na sua máquina, o Apache, o MySQL, o PostgreSQL, né, como banco de dados, é sim. exatamente o mesmo software usado lá no teu servidor online. Exatamente o mesmo. Opa, tem festa hoje? Então Oh, se você cria no teu ambiente de desenvolvimento um ambiente quase idêntico, quase igual ao ambiente de produção, Sim, faz uma diferença enorme, é. né? Sem Fala falar, muito bacana. sem falar na velocidade, cara. Olha, eu não sei porque o pessoal usa o Windows para desenvolvimento, cara. Sinceramente, eu não sei. É, Não sei, cara, porque eu pego uma máquina Linux, sem nada. Eu instalo o Linux, eu abro o terminal e eu dou uma linha de comando, uma linha só. Eu hum, instalo tudo que eu preciso, caraca, tudo que eu preciso. é muito Eu instalo prático. Apache, PHP versão, eu posso instalar quantas versões eu quiser, instalo versão 8, 8.3, 8.2, né? Porque você tem que trabalhar na 8, 8.1 pelo menos, Sei. né? Tem esse detalhe aí. Aqui na minha máquina eu estou testando 8.1, mas eu já vou ter que colocar 8.3. Aqui no Mac está rodando 8.2, mas eu já tenho que rodar 8.3, que é a última versão. E, e aí eu consigo fazer isso uma única linha de comando. Então eu preparo o meu ambiente de trabalho com pouquíssimo tempo, né? E eu vou ter praticamente as mesmas ferramentas que eu vou que na minha linha de produção, no meu servidor de produção vai estar utilizando, né? Faz esse teste aí, cara. Você É, eu vai. vou fazer, cara. De cabo que a gente fica bloqueado com esse Windows aqui. Eu não sei por que que fica nessa, sempre a mesma coisa, né? A gente fica bitolado demais nisso. É, tenho que fazer uns testes mesmo. Tem muita coisa boa aí pra gente poder. Eu acelerei muito trabalhando com Linux, essa parte de desenvolvimento. É, vou Acelerei fazer uns mesmo. testes aqui. Vou fazer nessa máquina aqui primeiro, depois se eu gostar mesmo, eu vou passar para outra, que eu uso mais. Mas é bom, é legal que você tem uma máquina para teste aí, isso é bom. Você É, já não, e instala. essa aqui eu faço tudo, desmonto as Porque coisas. o legal do Linux é você encontrar
o sistema que te agrada, tá? Eu falo aqui alguns, eu falo do Ubuntu, porque ele tem muito material na internet para te tirar dúvida. Certo. Puxa, como é que eu faço isso no Ubuntu, né? Então você vai na internet, você digita qualquer coisa lá, como instalar o programa no Ubuntu. Você vai achar muito material, muito, tá? E, e a partir do momento que você for se aprofundando, for conhecendo um pouco mais, você vai ver que, às vezes, a dica que é dada para o Ubuntu, ela serve para o próprio OS, ela serve para o Elementary OS. Por Eu quê? aproveito tudo. Porque todos eles têm a mesma origem. Todos eles utilizam os mesmos pacotes, né? Então, o Entendi. comando é o mesmo. O que você faz em um, você consegue fazer no outro dando o mesmo comando, né? Às vezes o comportamento pode mudar, mas o comando, a instrução é a mesma, entendeu? Bacana. Então, Muito bom. o legal é você encontrar, né? Eu já trabalhei com Ubuntu, já trabalhei com Elementary OS, o Elementary é um dos que eu mais gostei. Hoje eu estou trabalhando com o Pop OS. O Pop OS, ele é de uma empresa, empresa System 76. Essa empresa, ela é igual à Dell. Eles desenvolvem o próprio equipamento, eles vendem, né, notebooks, computadores, servidores, mini PCs, Hum, teclados. Eles que desenvolvem, eles têm uma fábrica, eles fazem o próprio hardware e desenvolvem o próprio sistema operacional, que é o Pop OS. Só que como tudo no Linux é open source, o Pop OS também é open source e eu consigo instalar em qualquer máquina, como eu instalei aqui na minha. E ele é muito bem visto, ele tem um bom desempenho, ele tem e ele tem vários ajustes gráficos que me atendeu, né? Eu consegui pôr no Pop OS as coisas que eu tinha no Elementary OS, que era o que eu queria, né? Mas é isso. É muito bom, cara. experimentar. Muito bom mesmo. Valeu. Abraço, tamo junto. Fala, Zé. Ô, Zé, você chegou rápido aí, hein? Ixi. Agora, não, que já até não dá nem 5 minutos. Eu vim de moto, que eu tenho que sair, eu tenho que ir pra loja, fazer a correria, então a gente vem de carro de moto para mais tarde, mas aqui é pertinho. Eu até tinha uma dúvida aí, até o Rafael perguntou, deu para esclarecer, mas mesmo assim a gente vai fazer. Eu tô com um computadorzinho, é daqui o melhor computador que existe no mundo, que é o Positivo. Ah, Aí eu, aí você falando aí, eu vou clareando a mente. Eu tenho que aprender a mexer no Linux. Já faz anos que eu estou querendo fazer isso aí. Agora você falando, eu vou. Será que compensa? Eu, só para testar, né? Negócio para a gente começar a sim, testar e a trabalhar, aprender, né? sim, você vai se impressionar que ele vai ter um desempenho melhor. Essa é a primeira impressão que você vai ter, tá? Mas, Inclusive, como que é a bateria muito... dele não presta. Mas tem que ver, assim, quanto de memória ele tem. Você sabe? Você Aí lembra? ele é fraco, né? Ele não é muito bom de memória, 8 não. GB de memória. Sabe o que é? É pouca coisa. É mais ou menos isso aí. E geralmente positivo vem. É, é assim, o positivo é assim, gente. Existe a quantidade ideal de memória que você pode colocar. Aí existe o mínimo recomendável, positivo, sempre te entrega aqui, ó. O mínimo necessário para rodar o sistema. Tá? Então, se o ideal era 4, ele te entrega um computador com 2. Vai rodar o sistema? Vai. Mas é abrir o sistema e você não faz mais nada. Porque o sistema já Aqui, está ocupando toda a memória que ele tem. Então, é equipamento muito barato. Eles vendem com limitações de hardware para deixar o equipamento barato. Então, tem que ver com aqui tem de memória um. aí, Zé. Eu vou ver isso aí conforme for ajeitar. Aqui tem no município, acho que tem mais ou menos 5, 6 anos, a prefeitura deu
dispositivo para todos os professores. Nenhum tem isso. Aí eu tenho esse computador lá em casa, tá parado. Já arrumou, tem tudo, mas ele é parado. Eu quero que não, você vai programar acessar nele, demora um ano, aquela coisa. Aí eu falei assim, vou fazer um teste para a gente aprender a mexer com Linux, depois a gente vai instalar as outras máquinas. Até eu quero pôr até na loja lá, né? Porque na loja lá também, vou falar um negócio pra você, tem dia lá que dá Mas na loja, terça-feira. você não está usando o sistema? Eu tenho sistema lá. Ele atrapalha, será? Então, Acho que tem esse detalhe, né? Acho que só o Windows é- 10. essa é a questão, porque na nossa Ah, loja eu uso o Windows 7 só por causa do sistema. Tá? realmente tem isso, eu nem lembrei. E lá o que roda lá é do Windows 10 para cima. Aí o meu lá, o 10, tem até esse detalhe. Então, Aí a gente vai organizar, mas eu vou. eu já nem coloquei o 10 em razão da forma com que o 10 funciona. Eu optei pelo 7. Olha, eu vou manter o 7, enquanto ele funcionar, o sistema vai ficar o 7. Né? Se chegar o momento de ter que mudar, provavelmente eu tenho que mudar todo o equipamento. Tem que mudar o computador, tem que mudar tudo para poder rodar. Né? Mas eu Só vou não pode manter mudar. Só não pode mudar é aquilo que fica entre a tela e a cadeira, né? a pecinha. Essa aí é a pecinha. Essa é a pecinha, a famosa pecinha. Né? Modelo. Eu entro em empresa lá, eu vejo um computador, ó, problema na pecinha. Eu falei, que pecinha? A pecinha que está entre a tela e a cadeira, né? O problema é a pecinha. Aqui na escola eu não tenho nada de computação, tá? Mas a gente já aprende, vai criar curiosidade mesmo. Aí chega uns aqui, uns colegas, doidinho, o computador não liga, tá isso, aquilo outro, outro. Aí chega lá e fala assim, tem um botãozinho aqui, você já viu esse botãozinho? Se você conseguir apertar ele, consegue ligar. Pô, não sei tão simples. Mas é isso mesmo. Mas valeu, obrigado. Se eu, se eu contar as Certo. histórias É, dona Vilma. se eu contar para vocês as histórias que acontecem, vocês não acreditam. Dá um livro. Tem que montar, né? Mas valeu, obrigadão. Deu para esclarecer muita coisa aí de ontem e hoje. Vou dar uma recachutada nas minhas máquinas. Precisando dar uma organizada nelas. Joga um pendrive lá, instala um Linux, vamos ver. Pegar qualquer um. Eu tenho uma, falar nisso, eu tenho uns HD, peça para pôr no HD, o Linux? Então, tem que ver o estado desse HD. Não, é novo, está bom, é igual ali, novo. É novo, né? Se Não, for novo, é HD externo, HD externo. Sim, HD externo. HD externo é mais para backup, né? Não é adequado para então, você você consegue pôr num pendrive, então? Coloca Linux no no pendrive? pendrive melhor, porque ele vai formatar o teu HD, ele vai apagar tudo. No E quando você processo, no um processo de, pendrive de quantos gigas? então, porque assim, no processo de geração do pendrive, ele limpa o pendrive, ele já avisa, ó, vou apagar tudo. Tá. Então, é melhor você pegar um pendrive de 8 GB, até menos, você pode até pegar um de 4, mas pode pegar um de 8 aí, acho que de 4 nem tem mais. E, Só, e aí, usa ele para isso, usa ele para jogar o Linux lá. E, como que faz para colocar ele no pendrive? então, se você entrar no site do Você faz, Ubuntu, você faz esse negócio aí? Uma hora que você tiver um tempinho aí, nós vamos entrar. Eu te passo o NDS, você faz para nós. dá para fazer. Faz, passa uma Dá pra caixinha para fazer. você aí, você faz. Dá pra Você vai me fazer. ensinar. Dá pra fazer, mas assim, os sites eles já ensinam como fazer. O site do Ubuntu ensina a fazer, te dá o programa certinho que você tem que usar. E também, se você entrar nos canais lá, nos vídeos do Dio Linux, ele também ensina, né? Eu vi algum
pedaço de vídeo dele, depois eu vou organizar lá, eu vou ver direito. Mas valeu, então. É isso aí, Zé. Alô, fique com Deus todo mundo. Você Fala, tá- dona Neuza! Oi, meu querido, tudo bem com você? Joia, só tá vermelha. Então, eu tô firme. Ai, tá bom. Deus abençoe vocês aí